Hoje nós já comemos uma moqueca. E o Juliano, assim, eu não conhecia, aliás, eu não tive a oportunidade de ter essa proximidade que eu estou tendo agora. E eu fiz questão de levá-lo lá para casa, como sou bobo. Eu quero aprender com ele, conversar com ele, só não consigo cantar. Se eu for cantar, vai complicar tudo. Mas parece assim, é nítido esse amor que ele tem por Jesus, pelas vidas. Isso é muito nítido. Ele está lá em São Paulo, na Igreja Livres, eu não vou falar muita coisa. Ele vai se apresentar e vai conversar com vocês aí. Estenda as mãos aqui em direção ao pastor Juliano, por favor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo teu servo. Nós sabemos como ele tem amor às almas, Pai. Continue colocando isso no coração dele. Pai, quantos projetos tem no coração dele, Senhor? Não deixe que esses projetos venham adormecer nem morrer, Pai. Abra as portas, Senhor, para que ele coloque em prática esses projetos e que não falte recurso, não faltem pessoas para acompanhá-lo nessa empreitada que o Senhor já mostrou para ele, Pai. Não importa quão grande seja essa empreitada, Pai, mas o Senhor como engenheiro, o Senhor como provedor de tudo, Ele vai chegar onde o Senhor prometeu, Pai. Da mesma maneira como nós estamos chegando de forma paulatina, Pai. Nós cremos no Deus do impossível, o Deus que abre portas aonde ninguém pode abrir, o Deus que fecha a porta onde precisa fechar. Que seja feita a vontade sempre do Senhor e não a nossa, não a dele, Pai. Guarde a família, guarde o ministério, a saúde, as finanças, Pai. E que ele continue, Senhor, com essa unção sendo derramada sobre a vida dele, sobre a igreja dele, aonde quer que ele vá nesse Brasil, nesse mundo, Pai. Ele possa ser boca do Senhor, em nome de Jesus. Que a autoridade deste culto, deste momento, dessa alegria da igreja, esteja sobre a vida dele, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, obrigado, pastor Francisco. Graça e paz, amada e preciosa igreja do Senhor Jesus. Que alegria, que privilégio. Nós nos conhecemos, o pastor Francisco e eu, por conta de uma missão em comum, por conta da realidade do sertão, por conta da realidade sertaneja. E quando ele me fez esse convite, essa chamada, foi no início do ano, né, para nós estarmos juntos aqui celebrando esse momento tão especial. Eu não consegui, né, dizer não, apesar de tantas coisas lindas que o Senhor tem feito lá por São Paulo, tem feito pelo sertão e por todo o Brasil. E sem mais delongas, na verdade, antes de nós mergulharmos na palavra, permitam-me fazer um convite aos irmãos, uma convocação. Eu sei que tudo bem isso para o pastor Francisco. Os nossos amigos sabem que nós realizamos nas férias uma ação de mobilização em prol do sertão. Nós vamos para a região do semiárido e passamos alguns dias ali, pregando o Evangelho, servindo aquele povo. E neste ano de 2024, pela graça do Senhor, essa mobilização, essa ação missionária completou 10 anos de existência, graças ao Senhor. 10 anos. Meus queridos, temos percebido a bondade, a graça do Senhor, e só tem acontecido graças a parcerias muito importantes, muito preciosas. E agora em janeiro nós vamos ter uma outra ação em Marcolândia, no estado do Piauí, a partir do dia 19 de janeiro. Mas em julho nós teremos uma outra edição. Quem sabe, pastor, a gente não leva um grupo aqui da Resgate para resgatarmos vidas no sertão dessa região onde nós cremos o Senhor tem aberto uma janela, tem olhado para esse povo e tem resgatado a tantos. Vamos estar nos comunicando, pastor. Então fica aqui o convite e a expectativa de quem sabe nós estarmos juntos nessa região para a glória do Senhor. Amém? Agora sim, vamos para o texto bíblico. Lucas, Evangelho segundo Lucas, a partir ali do capítulo 9. E nessa data festiva, eu fui logo levado à razão porque nós existimos. Eu fui logo levado
ao nome que é sobre todo nome, diante de quem todo joelho haverá de se dobrar e toda língua haverá de confessá-lo como sendo Senhor. Eu fui levado ao texto de Lucas capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Lucas 9, a partir do versículo 18. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, porque ainda não havia chegado a hora, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua santa palavra boa, perfeita, e mais uma vez clamamos a Ti, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, em nome e para a glória de Cristo Jesus, Senhor. Fale conosco, fale, Senhor, com cada um hoje aqui presente, Senhor. Gere edificação, gere, Senhor, alegria, gere, Senhor, salvação, ressurreição, esperança, gere o que o Senhor deseja gerar hoje em nossos corações, para a Tua glória, em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem as multidões dizem que eu sou? Perguntou o Senhor. O Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16, Mateus ele complementa essa pergunta que o Senhor fez conforme registrado por Lucas. Mateus escreveu: quem os outros dizem ser o Filho do Homem? E Filho do Homem foi o termo que Jesus mais usou para falar de si mesmo. E essa pergunta feita pelo Senhor aos seus discípulos não foi uma pergunta casual, sem nenhuma intenção. Não foi o tipo de pergunta que alguém faria por curiosidade ou por vaidade. Quem as pessoas dizem que eu sou? O que elas pensam de mim? Não. Se nós prestarmos atenção nos escritos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos chegar à conclusão de que se existe uma pergunta mais importante a ser respondida, é essa: quem é Jesus? Quem as pessoas dizem que eu sou? Ou melhor, quem você diz que eu sou? Se existe uma pergunta a ser feita, se existe uma verdade, uma resposta a ser buscada, essa é a grande pergunta, essa é a grande resposta a ser buscada de todas as nossas forças, de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Jesus, o Senhor, Ele não perguntou e não pergunta para você hoje de forma casual, sem compromisso. Não, na verdade Ele pergunta com todas as intenções possíveis: quem sou eu para você? Porque no entendimento cristão, tudo que é mais importante depende dessa resposta. Tudo que é mais sagrado, tudo na vida, tudo no
presente e no futuro, no estado eterno do nosso ser, depende dessa resposta, da minha e da sua resposta. Quem você diz ser Jesus? E todos têm uma resposta. Verbalizando essa resposta ou não, de forma consciente ou não, todos respondem essa pergunta. A sua vida responde. A sua vida é uma declaração muito clara sobre o que você pensa acerca de Jesus. E como alguém que se importa com você, eu espero que você tenha dedicado um tempo considerável para encontrar a sua resposta, porque para nós cristãos, essa resposta é vital. E seria mais que importante que essa resposta tenha sido fruto de uma busca intencional, de uma busca séria, como precisa ser. Porque as consequências são tão grandiosas, elas têm repercussão eterna. Então, o que pode ser mais valioso, mais importante do que encontrar uma resposta de forma bastante intencional, consciente? Eu creio que seria bastante razoável uma busca incansável para encontrar a maior das respostas. E algo bastante importante a ser dito também é que, nesse caso, diferente das vozes que ouvimos nos nossos dias, não é a minha ou a sua opinião que vale. Não é o que eu e você achamos que vale. Não é a opinião pessoal. O que vale é uma resposta que não se encontra em você. A fonte não somos nós, porque a resposta a essa pergunta, a verdade, não está em nós, em mim ou em você, apesar do que a cultura dos nossos dias tenta nos convencer. A grande resposta para a grande pergunta não está em nós, mas a resposta para a grande pergunta vem da revelação, de Deus. E nós vivemos hoje um tempo bastante desafiador, porque hoje a verdade não é mais vista como sendo absoluta, mas a verdade é vista como algo relativo. A verdade pode ser o que cada um deseja que seja. Todo mundo tem a sua versão de verdade, e o importante é você viver conforme a verdade que você acredita. A realidade do mundo é você quem determina, tentam nos convencer as vozes dos nossos dias. E muita gente, convencida por essas vozes, acaba entendendo, acaba dizendo: então sou eu quem defino o que sou. Sou eu que define como a realidade deve ser. A verdade sou eu. Mas graças ao Senhor, a humanidade ela foi agraciada por algo que nós chamamos de razão, de inteligência. Nós temos uma mente capaz de juntar as peças. Inclusive a Bíblia vai nos dizer que nós devemos buscar ao Senhor com toda a nossa capacidade mental, amá-lo de todo o entendimento. E quando nós avaliamos essas vozes dos nossos dias, que tentam nos convencer de que a verdade está em todos, se nós pararmos para pensar, isso é um absurdo. Não faz sentido lógico nenhum. Dizer que tudo é relativo e que não se pode conhecer a verdade absoluta e que todos estão certos, vai contra a nossa inteligência. Por quê? Porque não é razoável, não é uma possibilidade lógica que todos estejam certos. Não é
possível cada um ter a sua versão de verdade e todos estarem certos. O que é possível, o que é razoável, é dizer que ou alguém tem a verdade e os outros estão errados, ou todos estão errados. Eu vou repetir: o que é razoável é dizer que ou alguém tem a verdade e os outros estão errados, ou está todo mundo errado. Essas são as únicas opções possíveis. Ou tem gente com a resposta certa e gente com respostas erradas, ou todos estão com respostas erradas. Agora, todo mundo estar certo nas suas verdades individuais, aí não. Não é razoável que todos estejam certos quando as respostas se contradizem, se chocam e são completamente diferentes. Se o que eu entendo sobre Jesus e o que você entende são coisas muito diferentes, opostas e que se contradizem, de duas uma: ou um de nós está certo e o outro está errado, ou nós dois estamos errados. Mas ambos estarmos certos quando o que eu entendo e o que você entende são contradições, não faz o menor sentido. Sim ou não? Não faz sentido. Então, quem você diz ser Jesus? Quem é Jesus? Qual é a verdade absoluta e não relativa? Quem a revelação de Deus vai dizer ser Jesus? E de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, até Apocalipse, o último, essa é a grande pergunta que a Bíblia busca responder. Essa é a grande revelação. E pasmem, na grande revelação não está escrito que todos os caminhos levam a Deus. Pasmem, na grande revelação não está escrito que todos estão certos e no final tudo vai ser conforme o que cada um imagina que vai ser. Muito pelo contrário. A grande revelação diz que só existe um caminho, uma verdade e apenas um que nos leva a Deus. E de novo, se aquilo que você acredita é diferente, é contrário do que a grande revelação declara, de duas, uma. Ou um está certo e o outro errado. Sendo assim, ou você está certo e a Bíblia está completamente errada, ou você está errado e a Bíblia está certa, ou está tudo errado. Mas todos não podem estar certos diante de declarações que se contrariam. Então, quem as multidões dizem que eu sou? E eu vou citar algumas vozes das multidões, as principais. Depois do cristianismo, a segunda grande voz, a segunda grande confissão de fé da humanidade é a islâmica. E calcula-se que 1,9 bilhão de muçulmanos existem no mundo. E o islamismo, inclusive através do Alcorão, o islamismo faz declarações sobre Jesus. Eles têm algo a dizer sobre Jesus e eles dizem: é dito que Jesus foi um homem santo, nascido de uma virgem, que fez muitos milagres, que curou e ressuscitou pessoas, que multiplicou o alimento, que era um profeta enviado por Deus e que ele era o Messias de Deus. Até que existem entendimentos em comum. Só que existem algumas declarações contraditórias. É dito que Jesus não foi concebido pelo Espírito Santo, mas pelo anjo Gabriel.
é dito que Jesus não foi crucificado e morto em uma cruz romana. É dito que Jesus não pode ter sido o Filho de Deus, porque Alá não é um homem e por isso não seria possível um vínculo biológico entre o Criador e a criatura. E é dito enfaticamente que seria inadmissível, segundo o Alcorão, que o Messias fosse adorado como Deus, pois existe apenas um Deus, Alá, e Maomé é o seu profeta. Depois da grande confissão da fé islâmica, vem a terceira grande confissão, que na verdade é o ajuntamento de algumas confissões, como o agnosticismo, o secularismo, o ateísmo, né? E de confissões não religiosas, com quase 1,2 bilhão de adeptos. E o que essas confissões dizem é que não dá para saber quem foi Jesus. Não dá. Se ele foi uma figura histórica, se ele foi um mito, ou se foi um líder religioso importante. Alguns vão até dizer que ele foi um professor, um mestre muito importante para a construção da ética e da moral humana. Mas outros ainda vão dizer que Jesus é digno de ser ignorado por ser irrelevante para mentes libertas. Dizem que milagres nunca foram feitos por Jesus, que mortos nunca voltaram a viver e que, claro, Jesus não poderia ser Deus, porque afinal de contas Deus não existe, ou pelo menos não se pode saber. Outra grande confissão seria a confissão hinduísta, com 1,1 bilhão de pessoas. E para os hinduístas, Jesus foi um bom guia espiritual, respeitável, uma pessoa digna de admiração por sua mensagem de paz, de amor, de espiritualidade. Alguns até acreditam que ele foi um avatar, uma espécie de encarnação do ser divino, assim como foram Krishna, Rama, entre outros. E sendo que existem mais de 33 milhões de divindades no hinduísmo, Jesus seria apenas mais um dentre milhões e milhões, e não o único Deus. Para os budistas, com mais de 500 milhões de seguidores, ele foi um mestre iluminado, um importante guia, líder espiritual, mas não o Filho de Deus. E também nós temos a confissão que é uma minoria diante desses números tão grandes, mas existem os judeus com cerca de 15 milhões de pessoas, e o judaísmo não reconhece Jesus como o Messias esperado, e a ideia de que Jesus teria sido filho de Deus ou uma expressão de Deus na terra não é compatível com a confissão. Mas existem alguns que creem que Jesus foi uma grande figura entre os judeus, um grande líder, mas nunca, jamais Deus. E quando nós avaliamos aquilo que as multidões dizem sobre quem é Jesus, nós conseguimos perceber uma fala em comum. A maioria concorda que Jesus foi um homem, um ser humano. A maioria concorda, inclusive, que Jesus foi um bom homem, um bom ser humano, uma boa pessoa, uma pessoa do bem. Ele veio para ser um exemplo de amor, de solidariedade, de paz. A maioria concorda que ele foi uma grande figura na história da humanidade. E outra coisa clara que nós vamos perceber na fala da maioria é que a maioria não acredita que Jesus tenha sido alguém mais do que um homem. A maioria não acredita que ele tenha sido um ser único e singularmente excepcional, especial, acima de tudo e de todos. Mas os cristãos
nós cristãos dizemos sobre Jesus é algo absurdamente diferente, oposto. Porque atentos, muito atentos à grande revelação, nós percebemos a grande pergunta e percebemos a grande resposta que a revelação nos dá. E de novo, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é a grande revelação em toda a narrativa bíblica. Por exemplo, o Evangelho segundo João, no capítulo 1, vai nos dizer que no princípio Jesus era o Verbo. O Verbo, Jesus foi a palavra que deu ordem e trouxe para a existência tudo que não existia. No princípio, capítulo 1, quando Deus disse haja, Jesus ele estava presente e envolvido na criação. Tudo que foi criado por intermédio de Jesus. E ainda ali nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis 3,15, depois do pecado e da queda da humanidade, Deus graciosamente prometeu que enviaria um descendente que seria da mulher, e que esse descendente anularia as forças do caos, da morte, mas ele sofreria nesse processo de libertação. Seu calcanhar receberia a mordida venenosa da serpente. E existe algo bastante fora da cultura daquela época, em Gênesis 3,15, porque ali está escrito que Deus enviaria um descendente da mulher, mas naquela época mulheres não encabeçavam linhas genealógicas, não estavam ali presentes nas árvores das famílias. Naqueles tempos, se alguém era descendente de alguém, era de um homem e não de uma mulher. Mas o que aquele povo não sabia era que esse descendente não viria de uma semente do homem, mas do Espírito Santo. A Virgem conceberia pelo Espírito, descendente de homem nenhum seria esse descendente. E logo após a queda também nós vamos perceber Deus graciosamente vestindo a nudez de Adão e Eva com pele de animais, ou seja, houve morte, houve derramamento de sangue, porque a nudez havia sido ressignificada pelo pecado. Deus então cobriu a vergonha da humanidade pecadora e cobriu essa vergonha à custa da morte de um ser inocente. Sangue inocente precisou ser derramado, revelando o que estaria sendo estruturado para o futuro. Ali nós percebemos os primeiros capítulos da Bíblia. E todo o Antigo Testamento revela, todo o Antigo Testamento aponta, insinua um futuro que só faz sentido em Jesus. Tudo, o dilúvio, a arca, a Páscoa, o Mar Vermelho, o deserto, a terra prometida, o exílio, o retorno do exílio, o reino, os reis, os profetas, os sacerdotes, o templo, os sacrifícios, os rituais, as canções, a vida dos fiéis que sofrem, a realidade dos servos sofredores, todas essas coisas diziam respeito a Jesus. Um outro momento nessa narrativa de grande importância, o grande teste da fé de Abraão, Gênesis 22, versículo 2, um texto muito conhecido. Então disse Deus a Abraão: tome seu filho, e percebam as palavras, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe
indicarei em um dos montes que eu vou lhe mostrar. Esse texto é considerado um escândalo para muitos, porque vão dizer que Deus é esse que exige sacrifício humano. Mas como é importante nós entendermos o que, ou para o que esse episódio aponta. De novo, o próprio Senhor Jesus disse que o Antigo Testamento apontava para Ele. E com esse entendimento, tudo muda quando nós entendemos isso. Porque quem era esse filho? O único filho amado pelo Pai. Ele era a descendência de Abraão, a esperança do mundo. Deus prometeu que faria da descendência de Abraão numerosa e abençoadora. Todas as promessas de Deus dependiam deste filho amado. E se ele fosse morto, se ele fosse sacrificado, Deus teria de fazer algo que ele ainda não tinha feito, não havia sido visto até aquele momento da história. Deus teria de trazê-lo de volta à vida. Para cumprir a promessa de abençoar o mundo, Deus teria de fazer algo incrível: ressuscitar o morto. Mas que morto? O Filho amado, único, e que seria sacrificado em um monte, mas não em um monte qualquer, não. Por quê? Porque naquele monte, nada menos do que a cidade de Jerusalém seria fundada no futuro, naquele monte. Percebam os detalhes. Este filho unigênito de Abraão, enquanto subia o monte, ele teria de carregar a madeira que o mataria para o local onde o sacrifício expiatório iria acontecer. Qualquer semelhança não é coincidência, foi providência, foi o Senhor escrevendo a história. E percebam porque Abraão é o nosso pai na fé. Abraão, surpreendentemente, ele acreditou. Ele acreditou que o seu único filho voltaria da morte e Deus cumpriria a sua promessa. Hebreus capítulo 11, versículo 19. Quem é que consegue perceber para quem Isaac apontava? No Novo Testamento, quem é o único filho gerado, o unigênito de Deus Pai, que ouviu a voz de Deus dizendo: você é o meu filho amado, o meu filho que amo e em quem eu tenho prazer, que me faz feliz, que me faz sorrir. E quem subiu no monte Gólgota, em Jerusalém, na região de Moriá, carregando a madeira que o mataria como sacrifício expiatório para o perdão dos nossos pecados? E quem o Pai ressuscitaria depois de morto? Tome o seu filho, o seu único filho, Isaac, que te faz sorrir, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Não era só para Abraão que Deus estava dizendo isso, era para a realidade futura. E olhem só, Deus livraria Abraão de ter de matar o seu próprio filho como prova do seu amor a Deus, mas Deus não livrou o seu amado filho. Deus não livrou Jesus de morrer naquele monte, naquele madeiro. Por quê? Para que ficasse claro, para que ficasse muito claro para todo mundo saber o motivo do sacrifício do seu único filho amado. O amor de Deus pela humanidade.
partir de Abraão, aquele monte passou a ter um nome. Quando se lembra do que Abraão chamou aquele monte? O Senhor proverá. No monte do Senhor se proverá. E a partir de Abraão, durante centenas e centenas de anos, o povo olharia para aquele monte e aguardaria por uma provisão futura, uma expiação, um sacrifício futuro. E essa espera não foi em vão, não foi. Por quê? Porque um dia Jesus veio, ele veio e foi esse monte que Jesus subiu, e foi nesse monte onde Jesus morreu, no madeiro, no monte onde Deus haveria de prover a salvação na minha e a sua salvação. Não seria possível esgotar tudo o que se pode dizer sobre Jesus em uma noite, como essa. Por isso que nós nos encontramos vez após vez para falarmos dele, para olharmos para ele. É tudo sobre ele, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre o nome que é sobre todos. Mas, caminhando para o final, o texto que nós lemos no início, que conta esse episódio de Jesus perguntando aos seus discípulos quem eles diziam que ele era, além de Lucas, como nós vemos, Mateus falou sobre esse episódio, Marcos também registrou esse mesmo episódio. 3 dos 4 evangelistas narraram o mesmo episódio, menos João. Lucas, Mateus e Marcos registraram a grande pergunta: quem dizem que eu sou? Quem dizem ser o Filho do Homem? E sim, Filho do Homem é uma outra forma de dizer homem, é uma outra forma de dizer gente, ser humano. E Jesus foi perfeitamente humano. Mas é muito bom nos lembrarmos que o povo judeu daquela época era conhecedor dos textos do Antigo Testamento, e por isso Filho do Homem era um termo profético, bastante conhecido, reconhecido. Então, ao ouvirem o termo Filho do Homem, era inevitável para o povo daquele tempo ser levado para uma grande profecia, para a profecia de Daniel. Se os irmãos quiserem acessar o texto em Daniel, capítulo 7, ali a partir do versículo 13, nós vamos encontrar a grande profecia sobre o Filho do Homem. Esse Filho do Homem, inclusive, era alguém esperado. Assim profetizou centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus. Versículo 13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, ou seja, se dirigiu a Deus, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14: foi-lhe dado a quem? Ao Filho do Homem foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais, jamais será destruído. Quem é o Filho do Homem? Quem é esse ser humano? Sim, um ser humano, mas que recebe domínio, glória e um reino eterno e indestrutível. E se Lucas, Mateus e Marcos registraram a grande pergunta,
quem seria Jesus, quem seria o Filho do Homem, João, ele respondeu de forma muito clara quem era Jesus ao longo do seu Evangelho. Mas antes de nós acessarmos um texto segundo o evangelista João, nós vamos para Moisés. Nós vamos para o livro de Êxodo. Acesse comigo, por favor, Êxodo capítulo 3, o segundo livro da Bíblia, logo após Gênesis. Porque ali no terceiro capítulo de Êxodo, Moisés também se deparou com uma grande pergunta: Quem é o Senhor? Quem é aquele que fala comigo e que me envia? Êxodo capítulo 3, versículo 13. Depois que Moisés tem um encontro com Deus e recebe uma missão para levar a mensagem de Deus ao povo, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Ou seja, quem eu estarei representando? Versículo 14: diga a Moisés que o eu sou me enviou a vocês. O eu sou. Não vamos ter tempo nessa noite para falarmos com mais detalhes, mas o termo eu sou no hebraico tem íntima conexão com o nome do Senhor, Yahweh, Jeová, o nome de Deus, aquele que é hoje e sempre, aquele que é a própria existência. O eu sou seria a identidade de Deus se revelando e enviando a Moisés. Então, a partir de Moisés, o eu sou seria relacionado ao nome de Deus, Yahweh. O eu sou passaria a ser sinônimo, passaria a ser a identidade de Deus, o seu nome. E contrariando as muitas vozes, contrariando as muitas ditas verdades, contrariando bilhões e bilhões de pessoas, João, ele nos contou sobre um episódio que gerou tanta indignação, mas gerou tanta fúria, que as pessoas pegaram pedras ao ouvirem o que Jesus estava falando, para matar a Jesus. Mas por quê? Por que tanta fúria? Por favor, acesse comigo João capítulo 8, versículo 58. Evangelho segundo João capítulo 8, versículo 58. Por que as pessoas que estavam ouvindo a Jesus, por que essa fala contraria bilhões e bilhões, contraria a multidão? Por que tanta fúria? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou Yahweh. Jesus, esse mero mortal, Jesus, essa pessoa
Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. João 10:9. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. João 11:25. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Antes de tudo, antes da fundação do mundo, antes de todos, eu sou o que sou, e por toda a eternidade serei o que serei. Quem você diz ele ser? Todos precisamos fazer a escolha. Você vai ter de responder também a grande pergunta. E você vai dar ouvidos a quem? Quais vozes você vai ouvir? Em quem você vai confiar? Olha o que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. João 3:18. Quem você diz ser Jesus? A maioria do mundo diz que isso não faz sentido. A maioria do mundo diz que Jesus está morto, que a cruz romana o matou. A maioria diz que ele não pode fazer parte da Santa Trindade, que ele não está sentado à destra do Pai e que nele não existe perdão para os nossos pecados. A maioria acredita que nele não há esperança após a morte, que Jesus não ressuscitou e nunca voltará. Mas diante dessas vozes, de tantas vozes contrárias, baseados na grande revelação, baseados na verdade de crermos ser absoluta e não relativa, nós somos aqueles que confessam, graças a Jesus, nós confessamos: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém, amém, amém. Se cremos, cremos, Senhor, cremos em Ti.
graças à grande revelação, graças a tantas outras evidências que o Espírito Santo permite que nós experimentemos enquanto caminhamos com Cristo Jesus. Mas eu preciso me dirigir a você, querido, querida. Eu não sei se essa é a sua primeira vez no nosso meio, eu não sei se você veio a convite de alguém que se importa muito com você, eu não sei, mas essas são as nossas opções sobre quem é Jesus. Se você pensa ou pensava diferente, ou você está certo e a Bíblia está errada, ou você está errado e a Bíblia está certa, ou está todo mundo errado. Agora, eu e você e todos os que pensam diferentes estarmos certos não faz sentido. É o grande engano das vozes dos nossos dias. Quem você vai ouvir? Escute mais uma vez. Eu sou. Eu sou a grande resposta. Eu sou o seu descanso. Eu sou a sua esperança. Eu sou o seu perdão. Eu sou o seu novo começo. Eu sou a vida. Eu sou o Senhor. Eu sou Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos orar. Feche seus olhos, preciso te ajudar. Eu preciso perguntar, assim como você está, Ele te convenceu nessa noite de quem Ele é. Se você pensava diferente, mas Ele permitiu hoje que você percebesse quem Ele é. E porque você percebeu quem Ele é hoje, você deseja, você precisa entregar a sua vida, confiar nele, nesse Jesus que é a resposta bíblica. Vida, esperança, paz, liberdade, alegria no Espírito Santo. Se você pensava diferente, mas hoje Ele te convenceu por meio da sua palavra. E você deseja, você precisa dizer sim a esse Jesus. Levante a sua mão. Como quem diz sim, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Ele te vê, Deus te abençoe. Como quem responde a esse Jesus, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que levantou a sua mão, deixa eu te pedir mais uma coisa, porque o Senhor, Ele fala de uma festa, de uma alegria nos céus, quando nós passamos a enxergar a vida conforme Ele enxerga. Isso é chamado de arrependimento, de metanoia, de transformação de mente. Passamos a pensar, passamos a ver as coisas como Ele vê. A festa nos céus. Quando isso acontece, deixa eu te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente comigo. Nós queremos orar com você, orar por você, celebrar a sua vida. Se você percebeu esse amigo, essa amiga, você veio com ele, veio com ela, talvez ela se sinta constrangida. Venha com ele, venha com ela. Vamos juntos orar. Nessa hora, você que levantou a sua mão, como quem diz sim ao Senhor, vem até aqui.
Vamos orar, vamos orar. Glória a Deus. Você que disse a esse Jesus, você que disse a esse Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata de Deus. Deixe marcado nesse dia. Você que levantou a sua mão, como quem responde a Ele: venha, 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 venha. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, por tua revelação. Obrigado, obrigado porque não andamos por este mundo cegos, Senhor, mas temos uma verdade. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, Senhor. Não tateamos no escuro, Senhor. Nós temos uma verdade absoluta, a verdade última, a verdade que veio do céu, revelada pelo teu Santo Espírito, Senhor, que nos revela a grande resposta, nos revela, Senhor, a tua paixão, nos revela a tua compaixão, nos revela o teu amor. O Senhor provou o teu amor naquela cruz, naquele dia, naquele monte, quando o Senhor deu o seu único e amado Filho, para que nós não tivéssemos que morrer na morte eterna, para que pudesse haver esperança para as nossas vidas. Senhor, abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos a tua filha, os teus filhos. Abençoamos aqueles, Senhor, que foram convencidos pelo Senhor nessa noite, Senhor. Como igreja, Senhor, como igreja, nos alegramos com os céus, nos alegramos com o Senhor. Obrigado, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, continue conduzindo, Senhor. E se eles não foram, ele ou ela, eles não foram ainda batizados, que o Senhor os conduza, porque eles ouviram a tua palavra que diz, Senhor, que a nossa resposta de fé por meio do batismo é algo, sim, importante, vital para aqueles que têm fé. Conduz ao Senhor e obrigado. Obrigado, Senhor, por esses 15 anos, Senhor. Se essa igreja se mantém de pé, é porque a tua palavra, a tua voz, Senhor, é porque o teu Santo Espírito tem promovido vida, tem promovido cura, tem promovido esperança, salvação. E muitos anos, Senhor, ainda mais, que essa igreja é a igreja evangélica Resgate, Senhor, permaneça como legado, o teu legado, para a vitória e para as nações, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sabemos que vai valer a pena, vai valer a pena.
te darei doces palavras, doces palavras. Te damos, me sustentas em amor. E isso me leva mais perto de ti, mais perto. E eu retorno, e ao redor de casa, em cima de casa, eu não vou pelas águas. Desesperado te busco, perante compreendido que a visão é tudo que eu preciso. E te dizer, Senhor, que vale a pena, te tornar cremos. Sabemos, Senhor, que vale a pena, vale a pena, vale a pena mesmo, vale a pena, vale a
uma vida só, se ele tivesse que passar por tudo aquilo que passou, apenas por uma vida, e para ele não é só uma vida. E que isso fique marcado em nossos corações, para que nós vejamos todos esses assentos tomados pelas vidas que foram alcançadas por meio dessa igreja, por meio da sua vida. Ele te salvou, mas a salvação não é a finalidade última. A salvação é o início de uma jornada linda. Ele te salvou para que você seja participante da sua obra. Ele não te salvou para você continuar vivendo para você mesmo. Ele te salvou para participar de uma missão, para participar de um chamado. Ele te chamou para fazer parte de um corpo, de uma igreja, onde uns edificam outros, onde a sua vida importa, é importante, faz diferença. Onde estão aqueles que creem que Jesus é o Senhor, e por crer que Ele é o Senhor, se submetem, o ouvem, o seguem, dizem sim, 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 sim. Dizem, eis aqui, Senhor. Salvos para as boas obras, salvos para crescermos na semelhança de Cristo, salvos para crescermos no amor. E aqueles que amam não podem reter a maior de todas as notícias, a maior de todas as verdades, a absoluta verdade inegociável. Tantas são as vozes, grandes são as multidões. Onde estão aqueles que se levantam? Onde estão aqueles que dizem sim e dizem: eis-me aqui, eu anunciarei a verdade absoluta, a tua palavra de vida. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Celebrado seja o Senhor por essa noite, celebrado seja o Senhor por sua palavra, celebrado seja o Senhor por essa igreja, pela missão que o Senhor deu ao seu povo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ela tem condição de chegar até aqui? Não? Então vou lá onde ela está. Senhor Jesus, eu te ensino como o Senhor salva a minha vida. Peço perdão pelos pecados que estão no inferno. O meu é isso, Jesus. E eu não posso, de partir de agora, eu sou uma nova criatura. Uma nova vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
você vai fazer? Eu pedi, ele atendeu. Eu vou fazer um dueto com ele aqui, tá? Meu Deus. Vou precisar da ajuda dos irmãos. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, sim, somos nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, sim, somos teus.
Traz aqui. Dá uma lembrança para você. Para levar para a esposa lá, os filhos. Pequena lembrança aí. Deus abençoe você, primeiro. Que você possa continuar sendo usado pelo Senhor. A resgate de sua casa também. Se precisar de nós aqui, nós estamos à disposição. Glória a Deus. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês também. Fiquem mais um tempo aqui. Conheçam melhor a igreja. Pode subir lá em cima. Eu peço que as crianças não subam, nos acompanharam. E Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. Que festa, nós estamos alegres, Pai. E que essa alegria nunca venha sair dos nossos rostos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, e amanhã nós temos mais festas, a semana todinha de festa. Que vocês possam retornar do lar, cheios da unção do Senhor, renovados. Pai, muito obrigado, Senhor. Só o Senhor mesmo para propiciar uma situação dessa. Só o Senhor para nos dar um presente dessa magnitude, Pai. Guarde o pastor Juliano, o ministério dele, as finanças, a saúde, a família, Pai. Muito obrigado pelo teu servo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe todos vocês. Uma salva de palmas.